Dando uma boa tarde a todos e a todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 74ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de agosto de 2023. Presidência, deputado Maurício Scudelarchi, e Secretaria, deputado delegado Egídio. Às 9 horas do dia 17 do mês de agosto, ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Lunelli. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Após discussão e votação em turno único, foram aprovados os projetos de lei números 347/2022, 361/2022 e 172/2023. Foram aprovados pedidos de informação números 362 a 365/2023, bem como as moções números 1339, 1368 a 1372/2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 3094-115 e 196 a 900/2023. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para as 14h30 para a entrega de título de cidadão catarinense ao senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 6ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de agosto de 2023. A presidência, deputado Mauro de Nadal. Às 14h30 do dia 17 do mês de agosto do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, no período de agosto de 2016 a dezembro de 2018, Michel Miguel Elias Temer Lulia. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo. A excelentíssima senhora senadora da República, Ivete da Silveira. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. O excelentíssimo senhor conselheiro Wilson Vandal, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneus de Nadal. Constituída a mesa, o senhor presidente convidou a todos para acompanhar a execução do hino nacional pela Banda da Polícia Militar de Santa Catarina, sob a regência do primeiro sargento Jairo Vieira da Silva.
No momento seguinte, o senhor presidente convidou o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo para proceder à sanção da lei número 18.677, que concede o título de cidadão catarinense ao senhor Miguel Elias Temer Lulian. E, na sequência, o senhor presidente deu conhecimento a todos de que a presente sessão atende o que prevê o artigo 5º da Lei número 16.721, de 8 de outubro de 2015, para a concessão de título de cidadão catarinense ao senhor Miguel Elias Temer Lulian. Ato contínuo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor Carlos Marum, ministro-chefe da presidência, chefe da Secretaria do Governo Federal de 2017 a 2018 e deputado federal de 2015 a 2017. Dando prosseguimento à solenidade, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para discorrer sobre o homenageado que, na sequência, recebeu o título de cidadão catarinense pelas mãos do senhor presidente Mauro de Nadal. Ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra ao catarinense Miguel Elias Temer Lulian e, no momento seguinte, o senhor presidente, dando continuidade ao ato, convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado federal Carlos Ciondini e o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo. E, por fim, o senhor presidente fez uso da palavra na condição de proponente do requerimento que ensejou a presente sessão. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra solene para as 19 horas, em comemoração aos 65 anos do município de Ponte Serrada. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 7ª sessão solene da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de agosto de 2023, sob a presidência do deputado Marcos Vieira. Às 19 horas do dia 17 do mês de agosto do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, reuniu-se, nesta cidade de Ponte Serrada, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor prefeito de Ponte Serrada, Alceu Alberto Albel, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Serrada, Nordival de Quadros Júnior, as vereadoras Francinara Magrini Ferreira, Milena Aparecida da Silva e Maria Isabel de Araújo Bordillon, os vereadores Ademar José Alves Pereira, Andrelei Robson Abeck, o vereador Edvan Antônio Panizzi, Evandro Pavan e Robson Acunha, o excelentíssimo senhor juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Ponte Serrada, doutor Rômulo Vinícius Finato, excelentíssimo senhor promotor de justiça de Ponte Serrada, Alberto Medeiras Carlo, o senhor delegado da Polícia Civil de Ponte Serrada, Evandro Luiz Oliveira de Abreu, o senhor comandante do 30º Batalhão Polícia Militar Xanxerê, Major PM Neivo Rickson, o senhor chefe do gabinete do deputado estadual Marcos Vieira e prefeito de Ponte Serrada no período 2005-2008, Sandro Luiz Fávero, o senhor comandante do 6º Grupamento do 2º Pelotão da 1ª Companhia do 30º Batalhão de Polícia Militar, 3º Sargento PM Cícero Marafon, o senhor comandante do 1º Grupamento do 4º Pelotão
1ª Companhia, 14º Batalhão de Bombeiros Militar, 3º Sargento BM Giovanni Alberto Coronetti, o excelentíssimo senhor prefeito de Passos Maia, Osmar Toso, excelentíssimo senhor prefeito de Vargião, Volmir Felipe, diretor técnico do Hospital Santa Luzia de Ponserrada, Délcio Castagnaro, e o senhor presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Ponserrada, Anilton Correia Langaro. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por ele, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 65 anos no município de Ponte Serrada. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e, na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo catarinense. Ato contínuo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome do gabinete do senhor deputado Marcos Vieira, o senhor Sandro Luiz Fávero, e, na sequência, fizeram uso da palavra o vice-prefeito de Ponte Serrada, de 1969 a 1972 e prefeito de 1973 a 1976, senhor Antônio Albino Mantovani. Em nome de todos os homenageados da noite, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Ponte Serrada, vereador Nordival de Quadro Júnior, e o excelentíssimo senhor prefeito de Ponte Serrada, Alceu Alberto Rombel. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. E encerrou a sessão convidando o público presente para que, na sequência, prestigiassem a sessão solene da Câmara de Vereadores de Ponte Serrada. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, eram as 3 atas de hoje. Deputado Maurício Scudelarque. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, senhor deputado Matheus Cadorim, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, todos que nos acompanham nas redes sociais. Trago aqui, nesse meu tempo, 3 indicações que fizemos na semana passada ao governo do Estado. Assuntos diversos, demandas trazidas por vários setores da população aqui do Estado, em diferentes regiões, inclusive. A primeira delas vem de São Bento do Sul. Uma demanda muito importante sobre a falta de especialistas, nesse caso, médicos, cardiologistas infantis, naquela cidade. A nossa sugestão aqui vem ao encontro de que atualmente o município de São Bento do Sul precisa de especialista em cardiologia infantil para atendimentos de pacientes que precisam urgente de consultas. E o que acontece em São Bento e tantas outras cidades? O que comumente se fala em ambulância terapia, que é o deslocamento de pacientes para outras regiões que contemplam esse tipo de especialista, esse tipo de possibilidade de consulta médica. No caso aqui, a gente está falando de crianças com questões, problemas cardiológicos. Então, é muito sensível a causa, e essa demanda, então, trago muito importante em São Bento do Sul, com a indicação de que o governo do Estado faça um esforço para que haja um mutirão de atendimento
nesta cidade específica que possa atender, inclusive, toda a região. Não é plausível que crianças e seus familiares, nessas condições, tenham que se deslocar a serra abaixo para receber atendimento. A ideia é que, ao invés de deslocarmos dezenas de crianças ou pacientes, nós possamos deslocar o médico ou a médica para essa cidade e lá ela fazer essa sequência de atendimentos, de consultas, tornando a vida um pouquinho mais confortável para esses pequenos cidadãos catarinenses. Então está aqui a nossa sugestão com relação a esse tema tão delicado, que não acontece só na região de São Bento do Sul. A gente sabe da necessidade de especialistas, especialmente pediátricos nesse caso, para que a gente possa ter esse atendimento de forma mais célere. Então, a ideia é deslocar esses médicos para as regiões, e não todas as famílias, para serem atendidos pelo mesmo médico, pela mesma médica, pelo mesmo profissional. Está aqui a nossa indicação sobre esse assunto. Então, a Assembleia encaminha a proposição de nossa autoria, sugerindo ao governador do Estado para que haja disponibilidade de especialistas médicos infantis na cidade de São Bento do Sul, instituindo a inclusão de especialista médico infantil para ajudar a população daquela região, para que não haja necessidade do deslocamento contínuo de toda essa comunidade, enfim, dessa população, economizando, inclusive, muitos recursos do próprio governo do Estado. Então, de uma forma mais inteligente, a gente desloca um profissional, ao invés de deslocar dezenas de famílias e estas crianças que precisam de um atendimento especial. A segunda indicação vem de São Francisco do Sul, mais especificamente dos funcionários do Porto de São Francisco do Sul. Lá nós temos um grupo de aproximadamente 150 servidores que, através de seu representante, nos procuraram, sugerindo, e aqui vem então a nossa indicação, de que todos aqueles que estiverem disponíveis no Porto, porque com a extinção da administração do Porto de São Francisco, em 2017, esses servidores foram transferidos para a Secretaria de Infraestrutura e hoje estão à disposição da SCEPAR. Porém, o relato dos mesmos é de que há, de certa forma, ociosidade desses funcionários lá no Porto de São Francisco. E esses funcionários, muitos deles, inclusive, precisam se deslocar diariamente até o Porto para trabalhar. E o pedido deles é que eles possam, através da própria secretaria, serem realocados em outras secretarias, outros órgãos públicos estaduais, entendendo que há sim uma demanda por profissionais administrativos, enfim, técnicos, em diversos outros setores do Estado, e que aqui está uma solução onde nós podemos, sem trazer nenhum custo a mais para o governo, realocar esse pessoal e conseguir atender um pouco da demanda espalhada pelo Estado. Então, essa é uma demanda que parte dos próprios servidores do Porto de São Francisco, com diversas especialidades que podem atender outros órgãos do governo, novamente, sem que haja um custo adicional, sem que haja necessidade de mais concurso, sem que haja necessidade de mais contratação de pessoal. Esses funcionários já estão à disposição, já trabalham para o governo, e lá, segundo o próprio relato dos mesmos, há uma certa ociosidade de serviço. Portanto, eles estão pedindo para que haja atividade, para que eles possam trabalhar em outros setores. E aí aqui a nossa indicação para a Secretaria, tanto de Administração, como nós já conversamos com o secretário Moisés, quanto com o secretário de Infraestrutura, que também entramos em contato, o secretário Gerry, os dois nos atenderam muito bem e já estão, inclusive, trabalhando para que a gente possa reaproveitar ou aproveitar melhor esses funcionários lá do Porto de São Francisco em outras áreas do governo do Estado. E a terceira indicação é uma indicação com relação à instalação de sistemas fotovoltaicos nos órgãos públicos estaduais. É uma sugestão que nós fazemos ao governo para que haja sensibilização de contratação desse produto, desse serviço, visando, novamente, a economia de dinheiro público. Uma vez que hoje nós sabemos que financiamentos de grandes estações, ou de estações até médias, de fotovoltaicas, de captação de luz solar para fornecimento de energia,
o financiamento acaba se tornando muitas vezes mais barato do que a própria conta de luz. E aí, durante esse período, vamos dizer que é um financiamento de 5 anos, em 5 anos já há, imediatamente, e durante 5 anos já há uma economia de recursos. E após o financiamento, então, aí sim uma grande economia, por aproximadamente mais 20 anos, que é a média, geralmente, de funcionamento, sem nenhum tipo de problema, deste tipo de tecnologia, hoje já muito empregada na área privada. Então, aqui, a nossa indicação ao governo do Estado que considere para os órgãos, para as sedes do governo já existentes, a contratação desse serviço, e especialmente para caso haja novos empreendimentos, novas construções, que esse definitivamente já esteja contemplado a energia fotovoltaica, indo de encontro a todas as mudanças e necessidades ambientais vigentes, e claro, como exemplo também, para que a própria população entenda que o governo também está ciente e atento às questões ambientais e, de novo, à economia de recursos públicos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concluída a manifestação, deputado Matheus Cadorim, ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Dr. Vicente Caropreso. Questão de ordem, senhor presidente. Antes, porém, sem prejuízo da manifestação, pela ordem, deputado Emerson Stein. Quero agradecer aqui a presença do vereador Jonas Amadeu, que aqui está, no município de Porto Belo, vereador França também, que se encontra na casa, no município de Porto Belo, e também o coordenador estadual, comandante Javier, do FOP de Santa Catarina, o capitão de Lopes, da gestão estadual, onde veio nos apresentar o FOP, que é a Força Patriota Estudantil, projeto educacional Aventureiro Patriótico, que já vem se instalando em alguns municípios, apresentando esse projeto estudantil com objetivo de incentivar o interesse pelo estudo através de atividades aventureiras. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e obrigado pela presença. Feita a manifestação, agora sim, então, com a palavra, deputado Dr. Vicente Caropreso, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que nos acompanha nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiro é um recado e um agradecimento. Eu não posso deixar, mais uma vez, de agradecer a deputada Carmen Zanotto, da Saúde, por ter participado desse grande projeto da instalação do serviço de cirurgia cardíaca em Jaraguá do Sul. É uma luta de décadas que, no início desse ano, foi dado a liberdade para o hospital começar a atuar, principalmente nas urgências, abrangendo toda a microrregião, fazendo com que o tempo de resposta caísse acentuadamente. E, senhor presidente, houve uma redução muito grande do número de óbitos decorrentes de pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio. Isso tudo representa um ganho para a sociedade, um ganho para a medicina, um ganho, enfim, de todas as maneiras, pois a gente vê a saúde e as ações políticas em relação à saúde se tornarem eficientes. E é por isso que a gente está aqui. Nós queremos lutar por aquilo que é razoável e importante para a população e fazer com que realmente aconteça. Agora, dia 28, próxima segunda-feira, foi estabelecido entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital São José, que é quem tem a porta de entrada dos casos de urgência, liberdade para começar a marcar as cirurgias cardíacas. Isso representa, então, o êxito total nessa ação que nós fizemos, esse pedido que nós fizemos aí, e que temos lutado bastante. Queríamos agradecer e dizer a todos envolvidos, principalmente o senhor Paulo Chiodini, que é o provedor e o presidente da
da sociedade que dirige o Hospital São José, ao Maurício, que é o administrador, e também o Sérgio Pacheco, que é o gerente de saúde, que fizeram de tudo para que isso começasse a andar. E, graças a Deus, dia 28 de agosto é o dia de Guaramirim, mas será o dia também do início das cirurgias cardíacas. Tudo pronto no São José para iniciar essa verdadeira história humanitária. Pois bem, senhoras e senhores, eu venho falar aqui sobre um projeto que está marcado aqui, que nós vamos votar. Deputado Mauro de Nadal é o autor, projeto 351/2022. Acrescenta artigo 28A na Lei 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para dispor sobre o prazo de validade do laudo que ateste o transtorno do espectro autista. Essa é uma situação, deputados presentes, importante, não raro. As pessoas com deficiência, elas têm que renovar os seus atestados para provar, por exemplo, que têm o transtorno do espectro autista de grau severo. Isso não muda. E outros tipos de deficiência também não mudam. Então, nós tivemos mais 3 autores desse projeto. Os 3 projetos foram apensados. Foi Júlio Garcia, o Sérgio Guimarães e o Mauro de Nadal, e a minha pessoa também, nós fizemos esse projeto. E, pela antiguidade, o projeto de Mauro de Nadal é uma luta do nosso presidente, quero parabenizá-lo, por hoje nós colocarmos isso em dia, estendermos o prazo de validade sem data definida, né? E colocando apenas dentro do relatório as questões de evolução de uma pessoa ou outra que possa ter, por exemplo, uma mudança dentro do espectro autista, uma diferença que ele mude de um grau para outro. Nós temos 3 graus dentro do autismo, nível 1, nível 2 e o comprometimento de nível 3, né? Isso para implicações legais e, enfim. Isso significa, gente, uma política pública de inclusão, de dar direito para as pessoas, de respeitar as famílias. Famílias, muitas vezes, nós estamos falando aqui, basicamente, em pessoas sem condições, pessoas que merecem a nossa atenção, pessoas que dependem total e definitivamente dos serviços públicos, seja da área social, seja da área da saúde, para terem uma atenção diferenciada. E, principalmente na área da educação, isso vai ser fundamental. Fundamental porque todo ano, muitas dessas crianças, elas correm para nós pedindo laudos para o professor auxiliar, o segundo professor em sala de aula. Fato comum em crianças que têm dificuldade de aprendizado. E esse laudo aqui, essa lei que nós estamos aprovando hoje, ela vai contribuir muito para essa tranquilidade. Eu tenho certeza de que o nosso presidente Mauro de Nadal terá muito a comentar a respeito disso e também uma felicidade muito grande de deixar mais uma vez o nome dele estampado aí na história dessa luta a favor das pessoas com deficiência. O projeto dele previa apenas o autismo, nós estendemos para as demais deficiências, então fica aqui um projeto bom, um projeto que veio para ficar e um projeto que muitas entidades vão agradecer, principalmente as famílias das pessoas com deficiência. Eu tenho certeza de que, assim, esse tipo de iniciativa, meus amigos deputados, é a resposta que nós damos, Poder Legislativo, para ajudar a população em vários momentos. Eu sempre comento com as pessoas, né, que o mandato ele é um tempo vai acabando. À medida que os dias passam,
vai reduzindo o tempo que você tem para trabalhar. E eu procuro, dentro desse espaço, dar de tudo para tornar esse espaço de tempo, que é o mandato parlamentar, útil para a sociedade. Isso é importante, que todos nós tenhamos essa visão, porque a cada momento que passa, nós poderíamos ter feito cada vez mais. Mas eu estou contente com o meu trabalho e contente com o grupo de pessoas com que a gente convive aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Na sequência, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Antídio Lunelli. Deputado Lunelli, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, cumprimento os meus colegas deputados e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC nesta terça-feira. Hoje, infelizmente, eu preciso falar sobre mais uma medida que me deixa preocupado com o futuro do Brasil. Integrantes do governo federal querem retomar o imposto sindical. Desta vez, obrigando os trabalhadores a pagar um valor que pode ser até 3 vezes maior que quando o imposto foi extinto em 2017. Nos bastidores, o que se propõe é que o trabalhador deixe 3 dias do seu salário com os sindicatos, quando houver negociação coletiva de aumento. Além de tirar ainda mais dinheiro do trabalhador, esta medida vai obrigar os brasileiros a financiarem os sindicatos, que, como todos nós sabemos, são aliados do presidente e uma importante base eleitoral da esquerda. E eu pergunto, aonde está o direito de escolha do brasileiro? A liberdade? Esta é a democracia que tanto buscavam desde 2017, quando a reforma trabalhista entrou em vigor e a contribuição sindical se tornou opcional. A arrecadação dos sindicatos teve uma queda de 98%, passando de 3,6 bilhões para 68 milhões em 2023, sendo dados do Diese. Isto é uma resposta dos trabalhadores aos sindicatos, que, na maioria das vezes, são ineficientes e corruptos. São vampiros do dinheiro alheio. Muitos dirigentes de sindicatos enriqueceram desviando o dinheiro dos trabalhadores. Passam 20, 30 anos atuando nos sindicatos, recebendo uma bolada sem nunca trabalhar e só arrecadando a grana de quem está do outro lado, suando a camisa. Temos diversos exemplos expostos na mídia nacional. É um absurdo agora querer obrigar os brasileiros a contribuírem novamente com os sindicatos. Isto está muito errado. Se o sindicato quer o dinheiro do trabalhador, ele que atue de forma correta e eficiente para receber a contribuição voluntariamente. É preciso se reinventar. São quase 11 milhões de sindicatos no país e pouquíssimos são representativos. Pouquíssimos sindicatos se preocupam com a formação de mão de obra de qualidade, com a educação, por exemplo. Esse tipo de sindicalista segue uma visão ultrapassada sobre as relações de trabalho, desconsiderando as mudanças que a tecnologia e a flexibilização trouxeram para o mercado. Eu sou empresário do ramo têxtil e do agronegócio e sei que o trabalhador é quem faz a diferença em uma empresa. Como dizia um dos fundadores da WEG, Sr. Egon João da Silva, máquinas você pode comprar,
Se não tiver dinheiro, você pode financiar, mas pessoas motivadas é que são a base do êxito. Os trabalhadores devem ter seus direitos respeitados, devem receber benefícios diversos, devem receber treinamento, promoção por mérito, participação de lucros, sempre que for possível, ter assistência à saúde, mas não são os sindicatos que nunca produziram nada que vão garantir isso. Estar bem preparado é o que faz o trabalhador ser melhor remunerado. É uma economia forte, é que gera as oportunidades às pessoas. Por isso eu peço que os nossos deputados federais avaliem com rigor a proposta que deve ser apresentada em setembro no Congresso Nacional. Não podemos permitir este retrocesso e muito menos que o trabalhador pague novamente esta conta. Temos que diminuir a carga tributária que os brasileiros pagam. Quase não sobra nada no fim do mês para a maioria da população. Precisamos favorecer a abertura de novos negócios, dar oportunidades de estudo e crescimento profissional a todos. Este sim é o caminho do progresso. Muito obrigado a todos os senhores, a todas as senhoras. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli, nós entramos a partir deste momento, então, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL, não há oradores inscritos. Sequência o PL. Consulto a bancada do PL. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que falará em nome do partido, do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados que nos acompanham, todos os servidores da casa. Acompanhando o que aconteceu na Ilha Havaiana, daquele acidente trágico que ceifou a vida mais de 1.000 pessoas de um incêndio, um detalhe dessa reportagem me chamou a atenção. Para mim, muito importante esse detalhe, para vocês avaliarem a importância do parlamento, a importância dessa casa. E eu consigo ligar um ponto ou outro, sim. A responsabilidade por muitas daquelas mortes sobrecai sobre o não funcionamento de um dispositivo de emergência chamado sirene. A ilha, ela era equipada com sirenes porque ela estava sujeita a vários intempéries da natureza que constantemente flagelam aquela região. Entre eles, tsunamis, maremotos, terremotos vulcânicos, furacões, ciclones que passam por ali. Então, a ilha possuía sirenes. Há 3 anos atrás, apresentei um projeto nessa casa sobre sirenes. Olha para você ver o que é uma pirraça política e o quanto que ela pode prejudicar o cidadão. Nós temos em Santa Catarina, infelizmente, a incidência de alguns desastres naturais que são bem característicos aqui do nosso estado, tendo em vista o nosso geoposicionamento. Deslizamento de terra, que já causaram muitos prejuízos aos catarinenses, rompimento de reservatórios de água e esgoto, enchentes históricas que mudaram o rumo do nosso estado, históricas que marcaram a vida de muitas pessoas. Na época, fiz um projeto de lei, deputados,
para falar sobre a necessidade de sirene próximo a reservatórios de água, próximo a áreas que são suscetíveis a deslizamento de terra, próximos a áreas onde normalmente são afligidas pelas enchentes. E esse projeto restou reprovado nessa casa, inclusive com parecer da Secretaria de Estado, na época, um parecer dos bombeiros e da Defesa Civil. Parecer desfavorável. O mundo inteiro utiliza esse dispositivo. No Japão, as pessoas são treinadas a adotarem certos comportamentos de emergência durante o acionamento das sirenes, terremotos e tsunamis. O mundo inteiro utiliza. E por uma pirraça política com a minha pessoa, esse projeto restou reprovado nas comissões. Não é um dispositivo caro, é um dispositivo barato. Não é para se pintar todo o mapa de Santa Catarina com sirenes. Já existem estudos antigos dentro da própria Secretaria de Defesa Civil, que a gente pode pontuar assim locais que deveriam ter a sirene. Lá em Lorraina, no Havaí, as pessoas agora estão entrando com ações contra a própria administração da ilha, pelo fato das sirenes não terem sido acionadas. Gente, nós estamos falando de 140 mortos e 1.000 pessoas desaparecidas. Uma tragédia, um flagelo, que poderia ter sido evitado através de um dispositivo sonoro. O mesmo dispositivo sonoro que foi negado ao catarinense por uma pirraça política. Talvez, se fosse outro deputado na época que tivesse apresentado, a gente poderia ter, sim, próximo das nossas áreas de enchente. Quem é ali da nossa região, o deputado Vicente Caro Preso, sabe que ali, quando dá uma cabeça d'água, uma tromba d'água na região de montanha, é questão de segundos para que um rio se encha. É questão de segundos para que uma ponte seja levada. Nós tivemos aqui na ilha de Florianópolis aqui, o rompimento de um reservatório de esgoto. Graças a Deus não houve vítimas fatais, mas aquilo ali arrastou casas, acabou com o patrimônio de muitas pessoas. Então esses pontos poderiam ser, sim, melhor protegidos por uma sirene. Doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, deputado Sargento Lima, eu parabenizo por esse pronunciamento que vem a calhar aí com um aperfeiçoamento do nosso sistema de monitoramento, mas, acima de tudo, de alerta imediato para que as pessoas tomem as suas providências. Eu acho que o deputado Antídio sabe, lá em Jaraguá também nós temos esse tipo de problemas, mas tem regiões, realmente em Santa Catarina, que precisam de um alerta como esse. Agora, não adianta colocar um negócio para fazer barulho e não ter treinamento da população, né? Que cada um sabe. Eu me lembro que tem em Blumenau, inclusive, um treinamento e toda uma logística de tomada de posições de cada um setor, lá para o enfrentamento do alerta, né? Desde que fosse dado o alerta. Então, acho que temos muito que evoluir. É uma matéria que nós temos que, por que não, fazer quem sabe, uma audiência pública para ouvir as pessoas, ouvir o posicionamento de vários municípios, né? Principalmente daqueles mais agudamente afetados e historicamente, repetidamente afetados principalmente no caso, deslizamentos e enchentes. Parabéns. Obrigado. Doutor Vicente Caro Preso sabe melhor do que ninguém, a região dele é uma região que constantemente deu aquele pé d'água, aquela cabeça d'água, tromba d'água, na região de serra, de montanha. É questão de poucos segundos, minutos,
para que a área esteja inteiramente já sobre coberta de água, e ela vem com uma velocidade destruidora, leva pontes de concreto. Então, quem sabe a gente pode aqui construir a várias mãos novamente esse pedido, né? Um projeto para que se tornasse obrigatório em áreas de risco mesmo, principalmente perto de represas, perto de locais onde está represado água ali, que houvesse uma sirene e que a gente pudesse fazer bem boas falas mesmo, deputado Vicente, uma audiência pública, falar sobre treinamento, que a pessoa escutou aquela sirene, não é para sair ajuntando objeto pessoal, não, é para recolher seus familiares e ter um local seguro já determinado pelas autoridades locais, onde elas podem se dirigir para lá, né? Talvez essas coisas aconteçam, como acontecesse no Havaí, para despertar a nossa atenção para isso. Santa Catarina sempre foi o vanguardeiro das boas coisas do Brasil. Quem sabe a gente está aí lançando uma moda. Nós tivemos lá lá em Minas, aquele acidente também, que uma represa com rejeitos de indústria de exploração de minério. Quantas vidas foram ceifadas naquele momento? Uma sirene cairia bem. Deputado Antídio. Nobre deputado Sargento Lima, quero lhe cumprimentar pela colocação, parabenizá-lo pela exposição, e aqui também, falando aqui, quem me antecedeu, o doutor Vicente Augusto Caro Preso, lembrando que amanhã, Jaraguá do Sul, o nosso Corpo de Bombeiros Voluntários completará 52 anos de fundação e de atuação. Então, muito nos orgulha a nossa corporação lá dos Corpo de Bombeiros, né? E bem como que vem acarear junto com a sua fala, né? Que eles que sempre estão presentes em todas as intempéries aí, todos os acidentes que acontecem na nossa região. Então, pela nobre missão e parabenizá-lo pela sua colocação, Sargento Lima. Muito obrigado. Então, vou usar esse espaço aqui do horário de partido, qual divido com maior alegria com todos os amigos aqui dentro, né? Tenho certeza que essa não é uma pauta de um homem ou de só um parlamento, é uma pauta de um Estado inteiro. A gente construir essa oportunidade de estar discutindo esse assunto junto à Secretaria de Defesa Civil, conversar lá com o Coronel Armando, né? Ver se a gente consegue tirar do papel essa ideia novamente aí, né? Que se fala sobre o custo de uma sirene que é mínimo, e mesmo que se custasse uma fortuna, se salvasse apenas uma vida, ela já estaria paga, porque não tem valor uma vida humana, quem perde um ente querido, e muitas vezes a gente, tendo a oportunidade de criar esses dispositivos, seria até uma crueldade nossa não abordar esse assunto. E, mais uma vez, refriso, Santa Catarina, apesar de ser, no meu entendimento, ali uma terra abençoada por Deus, protegida, de um povo ordeiro, trabalhador, nós temos essa característica, porque nossa geografia e, muitas vezes, as próprias condições climáticas que incidem sobre o Estado, elas nos deixam sujeito a várias possibilidades de catástrofes aqui. Então, convido mais uma vez, deputado Maurício Peixe, Vossa Excelência, que é na nossa região, já pensou, né, aquela represa do Rio do Ferro, partir aquilo ali, né, aquilo ali era a gente tem que estar atento. Na nossa região nós temos isso ali, na região de Piraberaba, quantas, né, pontes foram levadas, pontes enormes de concreto, arrebenta tudo, aquilo é uma violência tremenda, a força que a água vem da serra. Então nós temos que estar atentos, dar a possibilidade das pessoas fugirem desse risco maior. Obrigado, senhores deputados, por terem prestado atenção. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ao bloco, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Nenhum orador inscrito. Bloco União, PSD e PTB. Da mesma forma também, ninguém inscrito para falar. Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Também não temos nenhum orador inscrito. Bloco Podemos Republicano Novo. Da mesma forma também, por fim, o PP. Também nós não temos nenhum orador inscrito.
fim do horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.